Estou aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Este livro tem trabalhado em muitos âmbitos de nossa vida. É um livro que tem me chamado muita atenção pela riqueza de detalhes bíblicos que ele contém, as citações bíblicas a todo tempo, reforçando que a ciência ela caminha sempre tentando comprovar fenômenos que a palavra de Deus já nos explica e que a solução para todos os nossos conflitos, as nossas angústias, é nos voltarmos verdadeiramente para o estudo da palavra de Deus. A palavra liberta, a palavra nos traz paz, a palavra nos tira de situações de cárcere de nossa mente. Então a palavra de Deus ela contém todos os subsídios necessários para vivermos livres, em liberdade em Deus. E é maravilhoso isso, porque quando nós nos voltamos cada vez mais para a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós vamos entender quão maravilhoso é o poder do Espírito Santo de Deus deixado aqui na terra para nos consolar, para nos ajudar, para nos motivar, para transformar as nossas vidas, né? E eu sei que você está sendo abençoado com a leitura deste livro. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, no nosso áudio 17. O título desse capítulo é Uma Mente Passiva. Oséias 4:6 diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Essa afirmação é certamente verdadeira no que diz respeito à área da passividade. A maioria dos cristãos não está nem familiarizada com o tempo, tampouco sabem como reconhecer os sintomas. Passividade é o oposto da atividade. É um problema perigoso, porque a palavra de Deus ensina claramente que devemos estar alertas, sóbrios e ativos, que devemos reavivar a chama e agitar o dom que há em nós. Tenho lido várias definições da palavra passividade e a descrevo como ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Espíritos maus estão por trás da passividade. O diabo sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota do crente. Enquanto uma pessoa está se movendo contra o diabo usando sua vontade para resistir-lhe, o inimigo não ganhará a guerra. Entretanto, se entrar em um estado de passividade, ela estará com sérios problemas. Tantos crentes são tão governados emocionalmente em qualquer ausência de sentimentos que é tudo o que precisam para que parem de fazer o que foram ensinados a fazer. Eles louvam se sentirem vontade, doam se sentirem vontade, são fiéis ao que dizem se sentirem vontade, e se não sentirem vontade, não fazem nada. O espaço vazio, ele é um lugar. Efésios 4:6 diz: nem deis lugar ao diabo. O lugar que damos a Satanás é frequentemente um espaço vazio. Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Um crente que tem uma mente passiva e que não resiste a esses pensamentos errados, frequentemente os toma como seus próprios pensamentos. Ele não percebe que o espírito mau os injetou em sua mente porque havia espaço vazio lá para ser preenchido. Uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. O diabo pode ser lançado fora, mas ele vai e vagueia em lugares secos por uma temporada. Quando ele retorna para o seu antigo lar e o encontra vazio, a Bíblia diz em Lucas 11, 24 e 26, que ele volta e traz consigo outros demônios, e a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Por esta razão, jamais tentemos lançar fora um espírito mau de uma pessoa, a menos que ela tenha sido instruída de como encher o espaço vazio. Não estou dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau tem um espírito mau, mas um espírito mau está sempre por trás de pensamentos maus. Um indivíduo pode lançar fora conceitos repetidamente, mas eles voltarão imediatamente até que ele aprenda a preencher o espaço vazio com uma forma de pensar correta. Quando o inimigo retornar, ele então não encontrará lugar naquela pessoa.
Há pecados agressivos ou pecados de execução, e há pecados passivos, que são pecados de omissão. Em outras palavras, há coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Por exemplo, um relacionamento pode ser destruído por palavras irrefletidas, mas pode também ser destruído pela omissão de palavras bondosas, de apreciação, que deveriam ter sido ditas, mas nunca o foram. Uma pessoa passiva pensa que não está fazendo nada errado, porque ela não está fazendo nada. Confrontada com o seu erro, ela dirá: eu não fiz nada. Sua análise é correta, mas seu comportamento não é. O problema surgiu precisamente porque ela não fez nada. Nós precisamos superar a passividade. Há alguns anos, meu marido Dave teve alguns problemas com a passividade. Havia certas coisas em que ele era ativo. Ele ia trabalhar todo dia, jogava golfe aos sábados, assistia futebol aos domingos. Além disso, era muito difícil motivá-lo a fazer qualquer coisa. Se eu precisasse de um quadro pendurado na parede, poderia levar 3 ou 4 semanas para isso ser feito. Isso causava grande atrito entre nós. A mim parecia que ele fazia o que queria e que, além disso, não fazia nada. Dave amava o Senhor, e quando ele o procurou a respeito do seu problema, ele o fez observar algumas informações sobre a passividade e seus perigos. Ele descobriu que espíritos maus estavam por trás da sua inatividade. Havia certas áreas em que ele não tinha problemas, porque havia mantido sua vontade naquelas áreas, mas em outras áreas ele tinha basicamente, pela inatividade, entregue sua vontade ao inimigo. Ele era oprimido naquelas áreas e tinha se movido a um lugar onde ele não tinha qualquer desejo, qualquer vontade, nenhuma motivação para fazê-lo e realizar certas atividades. O estudo da palavra de Deus e a oração eram 2 outras áreas nas quais ele era passivo. Como eu sabia que ele não estava buscando a Deus por direcionamento, era-me difícil ouvi-lo. De qualquer forma, eu tinha um problema de rebeldia. E você pode ver como o diabo usou nossas fraquezas contra nós mesmos. Muitas pessoas estão divorciadas exatamente por causa de tais problemas. Elas realmente não entendem o que está errado. Na verdade, eu era muito agressiva. Eu estava sempre confrontando na frente de Deus, na carne, e concorrendo com Deus dessa forma, fazendo as minhas próprias coisas e esperando que o Senhor as abençoasse. Dave não fazia muito, exceto esperar em Deus. E o que me irritava seriamente era isso. Agora, nós rimos quando pensamos em como costumávamos ser, mas naquela época não era engraçado. E se Deus não tivesse chamado nossa atenção, poderíamos ter sido mais uma daquelas estatísticas de divórcio. Dave me dizia que eu estava sempre na frente de Deus, e eu respondia dizendo que ele estava 16 quilômetros atrás de Deus. Eu era muito agressiva e Dave era muito passivo. Quando um crente está inativo em qualquer área em que ele tem capacidade ou talento, essa área particular começa a atrofiar ou tornar-se imobilizada. Quanto mais tempo ele não faz nada, menos ele quer fazer. Um dos melhores exemplos é o exercício físico. Estou no momento em um bom programa de exercício e quanto mais me exercito, mais fácil fica. Quando comecei era muito difícil. Doía cada vez que eu seguia o programa porque eu havia estado inativo e passivo no que diz respeito ao exercício físico por um longo tempo. Quanto mais tempo eu não fazia nada, pior ficava a minha condição física. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dada a não utilização dos meus músculos. Dave começou a ver o que era o seu problema. Ele estava lidando com espíritos maus que o estavam oprimindo por causa de sua inatividade ao longo tempo. Quando o Espírito Santo revelou a verdade, Dave determinou que ele seria outra vez ativo e agressivo, não preguiçoso e procrastinador. Tomar a decisão foi a parte mais fácil, colocá-la em ação foi a parte mais difícil. Era difícil porque cada uma das áreas em que ele havia sido passivo tinha agora de ser exercitada até que ficasse forte outra vez. Ele começou a se levantar às 5 horas da manhã para ler a palavra e orar antes de sair para o trabalho. A batalha começou. O diabo não quer abrir mão do terreno que ele já ganhou e não vai desistir sem luta. Dave se levantava para passar um tempo com Deus e adorar a Deus e adormecia no sofá. Mesmo que houvessem manhãs em que adormecia, ele estava fazendo progresso, simplesmente porque ele estava saindo da cama e tentando construir uma vida de oração. Houve momentos em que ele ficou entediado.
Havia dias em que ele sentia que não estava tendo nenhum progresso, em que de qualquer forma ele não estava entendendo o que estava lendo e se sentindo que suas orações não estavam sendo ouvidas. Mas ele persistiu por causa da revelação do Espírito Santo sobre essa condição chamada passividade. Comecei a notar que quando eu precisava que Dave pendurasse um quadro ou consertasse alguma coisa na sala, na casa, ele respondia imediatamente. Ele estava começando a ter seus próprios pensamentos outra vez e a tomar suas próprias decisões. Muitas vezes ele não tinha vontade de fazê-lo ou até mesmo não queria fazê-lo no seu natural, mas ele ia além dos seus sentimentos e desejos carnais. Quanto mais ele agia em relação ao que sabia que era correto, mais liberdade desfrutava. Serei honesta e lhe direi que não foi fácil para ele. Ele não foi liberto em uns poucos dias ou em umas poucas semanas. A passividade é uma das condições mais difíceis de ser superada, porque, como mencionei, não há sentimentos para emprestar suporte. Dave persistiu com a ajuda de Deus, e agora ele não é nem um pouquinho passivo. Ele é o administrador da vida na palavra, supervisiona todos os nossos programas de rádio e televisão e é responsável por todos os aspectos financeiros do ministério. Viaja comigo em tempo integral e toma decisões em relação ao nosso programa de viagem. É também um excelente homem de família. Ora e regularmente passa tempo estudando a palavra de Deus. Em resumo, ele é um homem para ser respeitado e admirado. Ele ainda joga golfe e assiste a esportes, mas agora ele também faz outras coisas que se espera que faça. Conhecendo-o e vendo tudo o que ele faz, ninguém pensaria que ele já foi tão passivo como era no passado. A condição da passividade pode ser superada, mas o primeiro passo para superar a passividade nas ações é superar a passividade na mente. Dave não poderia ter progresso até que tomasse a decisão e mudasse sua maneira de pensar. Romanos 12:2 fala: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A ação correta acompanha o pensamento correto. Há um princípio dinâmico mostrado do começo ao fim da palavra de Deus. E pessoa alguma jamais andará em vitória, a menos que entenda e opere nele. A ação correta acompanha o pensar correto. Deixe-me colocar de outra forma. Você não modificará seu comportamento até que modifique seus pensamentos. Na ordem das coisas de Deus, o pensar correto vem primeiro e a ação correta o segue. Creio que a ação certa ou o comportamento correto é fruto do pensar corretamente. Muitos crentes se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é produto de luta. O fruto vem com resultado e se permanece na videira. E permanecer na videira envolve ser obediente. Eu sempre uso Efésios 4:22-24 quando ensino esse princípio. O verso 22 diz: "Vos despojeis do velho homem", ou seja, devesti-vos e jogai fora vosso velho homem, e não renovado, que caracterizava vossa maneira anterior de vida, e que corresponde segundo as suas concupiscências e desejos que brotam desse engano. O verso 24 continua o pensamento dizendo: "E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade." Assim vemos que o verso 22 basicamente nos diz para pararmos de agir inadequadamente, e o verso 24 nos diz para começarmos a agir adequadamente. Mas o verso 23 é o que eu chamo de ponte bíblica. Ele nos diz como ir ao verso 22, agindo inadequadamente, ao verso 24, agindo adequadamente. "E vos renoveis", ou seja, constantemente, "no espírito do vosso entendimento", ou seja, da vossa mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. É impossível ir de um comportamento errado a um comportamento correto sem primeiro mudar os pensamentos. Uma pessoa passiva pode querer fazer a coisa certa, mas ela jamais conseguirá isso a menos que ative sua mente propositadamente e a alinhe com a palavra e a vontade de Deus. Um exemplo que me vem à mente envolve um homem que certa vez foi para a fila de oração em uma das minhas conferências. Ele tinha um problema com a luxúria. Ele realmente amava sua esposa e não queria que seu casamento fosse destruído, mas seu problema precisava ser resolvido ou ele arruinaria o seu casamento. "Joyce, eu tenho um problema com a luxúria", ele disse. "Parece que eu simplesmente não posso ficar longe de outras mulheres. Você pode orar para que eu seja liberto?"
Eu orei muitas vezes, mas parece que jamais conseguirei algum progresso. Isso foi o que o Espírito Santo me ordenou que lhe dissesse. Sim, eu vou orar por você, mas você deve ser responsável pelo que permite que lhe seja mostrado na tela da sua mente. Você não pode visualizar fotografias pornográficas em seu pensamento, ou imaginar-se com outras mulheres, se você quer desfrutar liberdade. Como esse homem, outros vieram a perceber imediatamente porque eles não estavam experimentando um progresso, mesmo que quisessem ser libertos. Eles querem mudar seu comportamento, mas sua maneira de pensar, não. A mente é frequentemente uma área na qual as pessoas brincam com o pecado. Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O caminho para as ações pecaminosas é pavimentado com pensamentos pecaminosos. Uma mulher que participou no meu primeiro estudo bíblico doméstico tinha entregado sua vida ao Senhor e queria que o seu lar e seu casamento fossem consertados. Tudo em sua vida era uma bagunça: o lar, os filhos, as finanças, a condição física, etc. Ela disse abertamente que não amava seu marido. De fato, ela realmente o desprezava. Sabendo que sua atitude não era de Deus, ela queria amá-lo, mas simplesmente parecia que não podia tolerar estar perto dele. Nós oramos, ela orou, todos oraram. Compartilhamos as escrituras com ela e lhe demos fitas para ouvir. Fizemos tudo o que sabíamos e, embora ela parecesse estar seguindo nossos conselhos, ela não progredia. O que estava errado? Durante uma sessão de aconselhamento, foi revelado que ela havia sido uma sonhadora toda a sua vida. Ela estava sempre imaginando uma existência de conto de fadas na qual ela era princesa, e o príncipe vinha para a casa do trabalho com flores e doces, emocionando-a com sua devoção a ela. Ela passava os dias pensando assim, e quando seu marido, cansado, acima do peso, suado e sujo, chegava em casa depois do trabalho, ela o desprezava. Pensa nessa situação por um momento. A mulher era nascida de novo e ainda assim sua vida estava uma bagunça. Ela queria obedecer a Deus e viver para Ele, e também queria amar seu marido, porque sabia que essa era a vontade de Deus. Ela queria ser vitoriosa em sua vida e em seu casamento, mas sua mente a estava derrotando. Não havia como ela superar sua aversão por seu marido até que ela começasse a operar com uma mente sadia. Ela estava vivendo mentalmente em um mundo que não existia e jamais existiria. Portanto, estava inteiramente despreparada para lidar com a realidade. Ela tinha uma mente passiva, e uma vez que não estava escolhendo seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, os espíritos maus injetaram pensamentos em sua mente. Enquanto ela pensasse que eram seus próprios pensamentos e tivesse prazer neles, jamais experimentaria vitória. Ela mudou sua forma de pensar e sua vida começou a mudar. Ela mudou sua atitude mental em relação ao seu marido, e ele começou a mudar sua aparência e seu comportamento em relação a ela. Colossenses 3, do 1 e o 2 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sua mente tem que estar fixa naquilo que é lá de cima. Observamos outra vez o mesmo princípio. Se você quer viver a vida ressurreta que Cristo providenciou, então busque essa vida nova e poderosa, fixando a sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo que se queremos uma vida boa, então devemos manter nossa mente em coisas boas. Muitos crentes querem uma vida boa, mas estão passivamente sentados desejando que alguma coisa boa lhes aconteça. Frequentemente eles têm ciúmes dos outros que estão vivendo em vitória e se ressentem porque a vida deles é tão difícil. Se você deseja vitória sobre seus problemas, se você verdadeiramente quer viver a vida ressurreta, deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo e não passivo. A ação correta começa com o pensamento correto. Não seja passivo em sua mente. Comece hoje a escolher pensamentos corretos. E o capítulo que nós estamos estudando hoje é o capítulo 15, e ele tem por título A Mente de Cristo. Vamos estudá-lo? O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Creio que agora você já tomou a firme decisão de escolher os pensamentos corretos. Então vamos examinar os tipos de pensamento que seriam considerados corretos de acordo com o Senhor. Há certamente muitos tipos de pensamento que seriam considerados indispensáveis a Jesus quando Ele esteve na terra. Se quisermos seguir os seus passos, então precisamos começar a pensar como Ele pensava. Neste instante, você deve estar perguntando: isso é impossível, Joyce. Jesus era perfeito. Eu posso ser capaz de melhorar minha forma de pensar, mas jamais serei capaz de pensar como Ele pensava. Bem, a Bíblia nos diz que temos a mente de Cristo, e um novo coração e um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito nos fala em Ezequiel 36, do 26 ao 27, que nos diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Como cristãos, temos uma nova natureza, que é na verdade a natureza de Deus depositada em nós no novo nascimento. Podemos ver essa passagem que Deus sabia que se tínhamos de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, Ele teria de nos dar seu espírito e um novo coração. Romanos 8,6 fala da mente da carne e da mente do espírito, e nos diz que a morte é o resultado de se seguir a mente da carne e a vida é o resultado de se seguir a mente do espírito. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre a vida e a morte. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamento enchem de morte, você sabe imediatamente que essa não é a mente do espírito. Para ilustrar, vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa e comece a ficar irritada. Começo a pensar o quanto não gosto daquela pessoa. Se eu for perspicaz, notarei que estou sendo cheia de morte. Estou ficando irritada, tensa, estressada. Posso até mesmo estar experimentando desconforto físico. Dor de cabeça, dor de estômago, fadiga inexplicável podem ser frutos de forma errada de pensar. Por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoada e como Deus tem sido bom para mim, também perceberei que estou sendo cheia com vida. É muito útil que um crente aprenda a discernir vida e morte dentro dele. Jesus tomou as providências para que fôssemos cheios de vida, colocando sua mente em nós. Podemos escolher fruir na mente de Cristo. Nas próximas páginas desse capítulo, há uma lista de coisas a fazer para que possamos fluir na mente de Cristo. Primeiro, pense positivamente. Amós 3:3 diz: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão os seus pensamentos? Serão positivos, com certeza. Em um capítulo anterior, já discutimos a absoluta necessidade de pensar positivamente. Talvez a essa altura você queira voltar ao capítulo 5 para refrescar sua memória a respeito da importância de ser positivo. Acabei de voltar a lê-lo e fui abençoada, embora eu mesma o tenha escrito. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo e, se quisermos fluir com Ele, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não estou falando de exercitar o controle da mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitude positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos. Participe de conversas positivas. Jesus certamente mostrava perspectiva e atitudes positivas. Ele suportou muitas dificuldades, incluindo ataques pessoais. Mentiram sobre ele, foi abandonado por seus discípulos quando mais precisava deles, foi escarnecido, foi solitário, mal compreendido e inúmeras outras coisas desencorajantes. Apesar disso, em meio a todas essas coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre tinha um comentário edificante, uma palavra encorajadora. Ele sempre deu esperança a todos de quem se aproximou. A mente de Cristo em nós é positiva. Portanto, sempre que nos tornarmos negativos, não estaremos operando com a mente de Cristo. Milhões de pessoas sofrem de depressão. E realmente não penso que seja possível alguém estar deprimido sem ser negativo, a menos que a causa seja médica. Mesmo neste caso, ser negativo apenas aumentará o problema e os sintomas.
De acordo com o Salmo 3:3, Deus é a nossa glória e aquele que se levanta em nossa cabeça. Ele quer erguer tudo, nossa esperança, nossas atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos e o nosso coração, nossa vida inteira. Ele é o nosso levantador divino. Deus quer nos levantar e o diabo quer nos empurrar para baixo. Satanás usa os eventos negativos e as situações da nossa vida para nos deprimir. A definição do dicionário da palavra deprimir é abater no espírito, entristecer. De acordo com o dicionário Webster, alguma coisa que está deprimida está fundada abaixo da região circundante, ou seja, no vazio. Deprimir significa afundar, empurrar para baixo ou manter debaixo do nível do solo. Regularmente temos oportunidade de pensar negativamente, mas nossos pensamentos apenas nos afundarão ainda mais. Ser negativo não resolve nossos problemas, apenas se soma a eles. Você precisa superar a depressão. O Salmo 143, do 3 ao 10, dá uma descrição de depressão e de como superá-la. Vamos examinar essa passagem em detalhe para ver os passos que poderemos dar para superar este ataque do inimigo. Primeiro, identifique a natureza e a causa do problema. No Salmo 143, o verso 3 diz: Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito, certamente me soa como uma descrição de alguém que está deprimido. Observe que a origem da depressão desse ataque à alma é Satanás. Reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. No versículo 4 deste salmo, diz: Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê perturbado. A depressão oprime a liberdade espiritual e o poder de uma pessoa. Nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás procura oprimir esse poder e liberdade, enchendo nossa mente com escuridão e sombra. Por favor, perceba que isso é vital para resistir o sentimento chamado depressão, imediatamente após sentir a sua chegada. Quanto mais lhe for permitido permanecer, mais difícil será resistir. Lembre-se também dos bons tempos. O versículo 5 deste salmo diz: Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas tuas obras das tuas mãos. Neste versículo vemos a resposta do salmista à sua situação. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Ele obviamente sabe que seus pensamentos afetarão seus sentimentos. Então ele se torna ocupado, pensando sobre coisas que o ajudarão a superar o ataque em sua mente. Louve ao Senhor em meio ao problema. O verso 6 vem dizer: A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. O salmista conhece a importância do louvor, ele ergue as mãos em adoração. Ele declara qual é verdadeira sua necessidade, que ele precisa diante de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo sentir-se satisfeito. Muito frequentemente, quando as pessoas ficam deprimidas, é porque elas precisam de alguma coisa e procuram no lugar errado, e que apenas aumenta o seu problema. Em Jeremias 2,13, o Senhor disse: Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Apenas Deus pode saciar uma alma sedenta. Não se engane pensando que qualquer coisa pode satisfazê-lo inteiro e completamente. Correr atrás de coisa errada sempre o deixará desapontado, e o desapontamento abre a porta para a depressão. Peça a ajuda de Deus. No Salmo 143:7 diz assim: Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. O salmista clama por ajuda. Ele está basicamente dizendo: Apressa-te, Senhor, porque eu não vou ser capaz de aguentar muito tempo sem ti. Ouça o Senhor. No verso 8: Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque em ti eleva minha alma. Aqui o salmista sabe que ele precisa ouvir o Senhor. Ele precisa ser assegurado do amor e da bondade de Deus. Ele precisa da atenção e da direção de Deus. Ore por livramento. Salmo 143:9. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio.
Muitas vezes o salmista está declarando que apenas Deus pode ajudá-lo. Por favor, observe que ao longo desse discurso, ele está mantendo sua mente em Deus e não no problema. Busque também sabedoria, conhecimento e liderança de Deus. Verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o meu bom espírito por terreno plano. Talvez o salmista esteja indicando que ele havia saído da vontade de Deus e, portanto, tenha aberto a porta para o ataque à sua alma. Ele quer estar na vontade de Deus porque ele agora percebe que esse é o único lugar seguro para se estar. Então ele pede a Deus que o ajude a se manter firme. Creio que esta frase, guia-me por terreno plano, refere-se às suas emoções vacilantes. Ele quer estar inabalável, não em altos e baixos. Use suas armas. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, a palavra vem nos dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Satanás usa a depressão para arrastar milhões no poço da escuridão e desespero. O suicídio frequentemente é resultado da depressão. Uma pessoa suicida é geralmente alguém que se tornou tão negativa que não vê absolutamente nenhuma esperança para o futuro. Lembre-se, sentimentos negativos vêm de pensamentos negativos. A mente é o campo de batalha, o lugar onde a batalha é ganha ou perdida. Escolha hoje ser positivo, lançando fora cada imaginação negativa e trazendo seus pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Segundo, tenha a mente de Deus. Isaías 26 e 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Jesus tinha comunhão contínua com seu Pai Celestial. É impossível ter comunhão completa com qualquer pessoa sem ter a mente nela. Se meu marido e eu estamos no carro juntos e ele está conversando comigo, mas eu tenho a minha mente em alguma outra coisa, na verdade não estamos tendo comunhão porque eu não estou lhe dando a minha inteira atenção. Portanto, creio que podemos dizer com segurança que os pensamentos de uma pessoa que funciona na mente de Cristo estariam em Deus em toda a sua obra poderosa. Medite em Deus e nas suas obras. Salmo 63, 5 e 6 diz: como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo os meus lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Também o Salmo 77, 12 diz: considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Já no Salmo 119, 115 nos fala: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Salmo 143, 5: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. O salmista Davi falava frequentemente sobre meditar em Deus, sua bondade, suas obras e seus caminhos. É tremendamente edificante pensar na bondade de Deus e em todas as maravilhosas obras de suas mãos. Gosto muito de assistir o programa de televisão sobre natureza, sobre os animais, a vida dos oceanos, etc., porque eles retratam a tremenda grandeza de Deus, sua infinita criatividade e como Ele está mantendo todas as coisas pela força do seu poder. Meditar em Deus e nos seus caminhos e obras terá de se tornar uma parte regular dos seus pensamentos, se você quer experimentar vitória. Uma das minhas passagens bíblicas favoritas é o Salmo 17,15, no qual o salmista diz ao Senhor: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Tive muitos dias infelizes, porque começava pensando sobre todas as coisas erradas no instante em que eu acordava toda manhã. Posso dizer com certeza que tenho estado completamente satisfeita desde que o Espírito Santo está me ajudando a funcionar na mente de Cristo, que está em mim. Ter comunhão com Deus cedo de manhã é uma forma segura de começar a desfrutar a vida. João 16:7 diz: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele está sentado à mão direita do Pai na glória.
É óbvio a partir dessa passagem que a vontade de Deus é que estejamos em comunhão íntima com Ele. Nada está mais próximo de nós do que nossos pensamentos. Portanto, se enchermos nossa mente com o Senhor, isso o trará à nossa consciência e começarmos a desfrutar uma comunhão com Ele, Ele trará alegria, paz, vitória à nossa vida diária. Ele está sempre conosco como prometeu que estaria. Mas não estaremos conscientes da sua presença a menos que pensemos a respeito dele. Posso estar em um cômodo com alguém e se tiver à minha mente uma porção de outras coisas, posso ir embora sem mesmo me dar conta de que uma pessoa estava lá. É dessa forma que acontece com os nossos privilégios de comunhão com o Senhor. Ele está sempre conosco, mas precisamos pensar nele, estarmos conscientes na sua presença. Terceiro, tenha em mente, Deus me ama. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Tenha aprendido que a mesma coisa que é válida para o amor de Deus é válida para a sua presença. Se jamais meditarmos em seu amor, não o experimentaremos. Paulo orou em Efésios 3 para que as pessoas experimentassem o amor de Deus por elas mesmas. A Bíblia diz que Ele nos ama, mas quantos dos filhos de Deus ainda não têm a revelação no tocante ao amor de Deus? Lembro-me quando iniciei os ministérios Life in the Word, na primeira semana em que eu deveria dirigir um encontro, perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu ensinasse. E Ele me respondeu, diga ao meu povo que eu o amo. Ele sabe disso, eu disse. Eu quero ensinar-lhe alguma coisa realmente poderosa, não uma lição de escola dominical sobre João 3,16. O Senhor me disse, poucos do meu povo sabem quanto eu os amo. Se eles soubessem, agiriam de modo diferente. Quando comecei a estudar o assunto de receber o amor de Deus, percebi que eu mesma estava em desesperada necessidade. O Senhor me conduziu ao meu estudo de 1 João capítulo 4, versículo 16, que afirma que deveríamos estar conscientes do amor de Deus. Isso significa que deveria ser alguma coisa sobre o que devemos estar ativamente conscientes. Eu tinha um tipo de entendimento vago, inconsciente de que Deus me amava, mas o amor de Deus é uma força poderosa em nossa vida, que nos conduzirá por meio de mais difíceis provações à vitória. Em Romanos 8,35, o apóstolo Paulo nos exorta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia, a tribulação, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E então no verso 37 ele continua dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estudei este assunto por um longo tempo e me tornei consciente do amor de Deus por mim ao pensar sobre o seu amor e confessá-lo em voz alta. Aprendi versículos sobre o amor de Deus e meditei neles e os confessei com a minha boca. Fiz isso por meses e o tempo todo da revelação do seu amor incondicional por mim foi se tornando mais e mais uma realidade para mim. Agora seu amor me é tão real que até mesmo em tempos difíceis sou confortada pelo conhecimento consciente de que Ele me ama e que eu não mais tenho de viver com medo. Em 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Romanos 5:8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Crentes que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão. Você deveria ter uma conscientização de retidão, meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Seja consciente da justiça e não consciente do pecado. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muitos crentes são atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos. Pensamentos sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo você desperdiça vivendo debaixo da culpa e da condenação? Observe que eu disse quanto tempo você desperdiça, porque isso é exatamente o que todo tipo de pensamento é, um desperdício de tempo.
Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense sobre como você foi feito justiça de Deus nele. Lembre-se, os pensamentos se transformam em ação. Se você quer se comportar, você deve mudar sua forma de pensar primeiro. Continue pensando em como você é horrível e você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo condenatório vier em sua mente, lembre-se de que Deus o ama, que você foi feito à semelhança e justiça de Deus em Cristo. Estamos mudando para melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente. Deus tem um plano gracioso para a sua vida. Essas são verdades sobre as quais você deve pensar. Isso é o que se espera que você esteja fazendo com sua mente. Pense deliberadamente de acordo com a palavra de Deus. Não pense em apenas qualquer coisa caia em sua cabeça, recebendo isso como seu próprio pensamento. Repreenda o diabo. Comece a ir adiante pensando pensamentos certos. 4. Tenha uma mente exortativa. Romanos 12:8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. A pessoa com a mente de Cristo tem pensamentos positivos, enriquecedores, edificantes sobre outras pessoas, como também sobre si mesmo e sobre suas próprias circunstâncias. O ministério de exortação é grandemente necessário no mundo de hoje. Você jamais exortará alguém com suas palavras se não tiver primeiro pensamentos bondosos para com tal pessoa. Lembre-se de que qualquer coisa que estiver em seu coração sairá da sua boca. Tenha algum pensamento amoroso de propósito. Envie pensamentos de amor a outras pessoas. Diga-lhes palavras de encorajamento. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento de Vine define a palavra parakáleo, que é traduzida por exortar, como em primeiro lugar chamar uma pessoa, admoestar, exortar, instar com alguém para buscar algum curso de conduta. Interpreto essa definição como caminhar junto com uma pessoa, instando com ela para continuar perseguindo um modo de ação. O dom ministerial da exortação em Romanos 12:8 pode prontamente ser visto naqueles que o têm. Eles estão sempre dizendo alguma coisa encorajadora ou edificante para todos. Alguma coisa que faz os outros se sentirem bem e os encoraja a continuar. Nem todos nós podemos ter o dom ministerial da exortação, mas qualquer um pode aprender a ser encorajador. A regra simples é: se não é bom, então não pense ou diga. Todos já têm problemas suficientes. Não precisamos contribuir para seus problemas derrubando-os. Deveríamos edificar uns aos outros em amor. Não esqueça, o amor sempre acredita no melhor de cada um. Quando você começar a ter pensamentos amorosos sobre as pessoas, você as encontrará comportando-se de forma mais amorosa. Pensamentos e palavras são recipientes ou armas para carregar poder criativo ou destrutivo. Eles podem ser usados contra Satanás e suas obras, ou eles podem, na verdade, ajudá-lo em seus planos de destruição. Vamos dizer que você tem um filho com alguns problemas de comportamento e definitivamente precisa mudar. Você ora por ele e pede a Deus que trabalhe a vida dele, fazendo o que quer que seja necessário. Agora, o que você faz com seus pensamentos e palavras no que diz respeito a essa criança durante o período de espera? Muitas pessoas jamais veem a resposta às suas orações porque elas anulam o que pediram com seus pensamentos e palavras antes mesmo que Deus tenha tido a chance de trabalhar por elas. Nós não estamos andando na palavra se nossos pensamentos são opostos ao que ela diz. Nós não estamos andando na palavra se não estamos pensando na palavra. Quando você ora por alguém, alinhe seus pensamentos e palavras com o que você orou e começará a haver um outro avanço. Não estou sugerindo que você perca o equilíbrio. Se seu filho tem um problema de comportamento na escola e um amigo lhe pergunta como ele está se saindo, o que você deveria fazer se na verdade nenhuma modificação aconteceu? Você pode dizer: bem, ainda não vimos um avanço, mas creio que Deus está trabalhando e que esta criança é uma fonte de influência para o Senhor. Nós a veremos mudar de glória em glória, pouco a pouco, um dia de cada vez. 5. Desenvolva uma mente agradecida. Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ações de graças.
Muitas portas são abertas ao inimigo por meio da queixa. Algumas pessoas são fisicamente doentes e têm vida fraca e sem poder por causa desta doença chamada queixa, que ataca os pensamentos e as conversas das pessoas. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graças. A Bíblia nos instrui repetidamente no princípio de ação de graças. Queixar-se em pensamento ou palavra é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração agradecido, a ação de graças não sairá pela sua boca. Quando formos agradecidos, diremos que somos. Isso flui do nosso interior. Hebreus 13:15 nos diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando oferecemos ações de graças, a todo momento, em cada situação, em todas as coisas, e assim fazendo entramos na vida vitoriosa na qual o diabo não pode nos controlar. Como ele pode nos controlar se formos alegres e agradecidos, independentemente de como as nossas circunstâncias estão? Certamente esse tipo de estilo de vida algumas vezes requer sacrifício de louvor e ações de graças, mas prefiro sacrificar minhas ações de graças a Deus do que sacrificar minha alegria a Satanás. Aprendi, da maneira mais difícil, que se me torno resmungona e me recuso a agradecer, então acabarei abrindo mão da minha alegria. Em outras palavras, perderei a alegria para o espírito de queixa. No Salmo 34, verso 1, o salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como podemos ser bênção para o Senhor? Deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios. Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe-o saber que você está apreciando aquela atitude dele. Mostre apreciação em sua família entre os vários membros. Muito frequentemente, tomamos como de direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. Uma forma certa de perder alguma coisa é não apreciá-la. Prezo meu marido. Nós estamos casados por longo tempo, mas ainda digo que o prezo. Ele é um homem muito paciente de muitas formas e tem muitas outras boas qualidades. Sei que deixar que as pessoas saibam que nós apreciamos, mesmo mencionando especificamente certas coisas pelas quais somos agradecidos, ajuda a construir e a manter bons relacionamentos. Trabalho com muitas pessoas e ainda continuo a me surpreender como algumas delas são tão agradecidas por cada pequena coisa que é feita por elas, enquanto outras nunca estão satisfeitas a despeito de quanto é feito por elas. Creio que o orgulho tem alguma coisa a ver com esse problema. Algumas pessoas são tão cheias de si próprias que não importa quanto os outros fazem por elas. Pensam que merecem não apenas aquilo, mas muito mais. Elas raramente expressam apreciação. Expressar apreciação é bom não apenas para outra pessoa, mas é bom para nós, porque liberta e alegra a nossa alma. Medite diariamente em todas as coisas pelas quais você deve ser agradecido. Relate-as detalhadamente ao Senhor em oração, e à medida que fizer isso, você descobrirá seu coração se enchendo de vida e luz. Sempre agradeça por tudo. Efésios 5, 18 ao 20 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que poderoso conjunto de versículos! Como podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando com nós mesmos, por meio dos nossos pensamentos, ou com os outros, por meio das nossas palavras, em salmos e hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nossos pensamentos e palavras cheios da palavra de Deus, louvando sempre e dando graças por tudo. 6. Tenha a mente na palavra. João 5,38 nos diz: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para o nosso estudo e consideração.
Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto. Em João 5,38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nesta tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso pela meditação na palavra de Deus. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos. A única forma de desenvolver a mente de Cristo em nós. A Bíblia em João 1,14 diz que Jesus era a palavra feita carne. Isso não teria sido possível se sua mente não estivesse cheia da palavra de Deus continuamente. Meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vine define as duas palavras gregas traduzidas como meditar na seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diferente em, praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar. Outra fonte acrescenta sussurrar ou murmurar à definição. Não posso enfatizar de maneira suficiente, firme, toda a importância desse princípio. Eu o chamo de princípio de vida, porque meditar na palavra de Deus ministrará vida a você, enfim, aos que estão à sua volta. Muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar, por causa das práticas de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas insisto que você se lembre de que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão. Devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, ela também produzirá poder para a causa do bem. O princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. Vamos verificar o que a Bíblia tem a dizer sobre ele. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz acerca de meditar e prosperar: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nesse versículo, o Senhor está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente se não a praticarmos primeiro mentalmente. O Salmo 1, 2 e 3 fala sobre o homem devoto e diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Provérbios 4, 20 a 22 nos diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Lembrando-se de que uma das definições para a palavra meditar é atender. Observe essa passagem das Escrituras que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Meditar, refletir, pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente certamente afetará nosso corpo físico. Minha aparência mudou nos últimos 18 anos. As pessoas me dizem que eu pareço ser pelo menos 15 anos mais nova do que eu parecia quando comecei a estudar diligentemente a palavra e fazê-la foco central da minha vida inteira. Em Marcos 4,24 diz: então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido vos medirão, também e ainda e vos acrescentará. Este princípio é como o de semear e colher. Quanto mais semeamos, mais colheremos. A época da colheita. O Senhor está dizendo em Marcos 4,24 que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Leia e ceife. Marcos 4,22 fala: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondido nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra de Deus.
Sei, como professora da palavra de Deus, a verdade desse princípio. Parece que não há fim para o que Deus pode me mostrar em um versículo nas Escrituras. Eu o estudo uma vez e observo uma coisa, e em outra vez vejo alguma coisa nova, e não havia notado antes. O Senhor continua revelando seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver às custas da revelação de outra pessoa. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe sua vida com a verdade. Eu poderia continuar infinitamente nesse assunto de meditar na palavra de Deus. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes que podemos aprender a fazer. O dia inteiro, enquanto você resolve seus assuntos diários, peça ao Espírito Santo que lembre de certas passagens. Então você poderá meditar nelas. Você ficará surpresa com a quantidade de poder que essa prática liberará à sua vida. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será capaz de extrair a sua força em tempos de dificuldade. Lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela. Receba e escolha a palavra. Tiago 1:21 está escrito: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas apenas se a recebermos e a acolhermos e a implantarmos e a enraizarmos em nossos corações. Essa implantação e esse enraizamento ocorrem mediante a observação da palavra de Deus, tendo em nossa mente mais do que qualquer coisa. Se meditarmos em nossos problemas o tempo todo, nos enraizaremos neles mais profundamente. Se meditarmos no que está errado conosco ou com os outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais veremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação na palavra de Deus. Escolha a vida, Romanos 8:6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Chamar sua atenção outra vez para Filipenses 4:8 parece ser uma boa maneira de encerrar essa parte desse livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A condição em que sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem a mente de Cristo, comece a usá-la. Se ele não pensa em alguma coisa, você também não deve pensar. É por meio dessa contínua vigilância aos seus pensamentos que você começa a levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. O Espírito Santo é rápido em lembrar-lhe se sua mente estiver começando a levá-lo na direção errada. Então, a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito? Uma conduz à morte, a outra conduz à vida. A escolha é sua. Escolha a vida.